Uma história de amor juvenil poderia terminar em uma das maiores tragédias familiares do Brasil recente. 3 vidas foram arrancadas de forma brutal e covarde. João Alcísio Miguel, de 52 anos, sua esposa Miriam Selma Miguel, de 50 anos, e o filho do casal, o jovem ator Rafael Miguel, de apenas 22 anos. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Conhecido nacionalmente desde a infância, Rafael encantara o público em 2004 ao protagonizar um famoso comercial no qual pedia brócolis no supermercado. Uma cena que se tornou icônica e ainda hoje é lembrada com carinho. Mas a carreira de Rafael não parou por aí. Ele brilhou em novelas como Cristal e Cama de Gato e conquistou uma geração de adolescentes com o personagem Paçoca na trama juvenil Chiquititas. Seu talento, beleza e carisma abriram as portas da televisão e o transformaram em ídolo. Foi nesse ambiente que surgiu também o romance com Isabela Tibekirani, jovem por quem se apaixonou após um contato virtual que se transformou em uma relação real e intensa. Porém, esse amor puro e promissor não seria aceito por todos. Ao contrário, ele despertaria a fúria de um homem que acreditava ser dono da vida da própria filha. No dia em que tudo ocorreu, tudo começou quando eu decidi sair de casa, porque eu não estava num momento agradável psicologicamente. Acredito que estava tendo uma crise de ansiedade, decidi sair de casa para tomar um ar. E antes de sair de casa, eu contatei o Rafael para que ele me encontrasse perto de casa, numa praça, porque claramente eu queria estar perto de alguém que eu me sentisse bem. No dia, no ocorrido, minha filha tinha tomado banho. Eu estava conversando com a minha mãe no telefone e eu vi ela passar e eu conversando com a minha mãe no telefone porque nós tínhamos uma questão familiar nossa, minha com a minha mãe e a minha irmã mais velha, né? E eu vi a minha filha passar, tomar banho e falei, ela vai para a sala, porque a sala era na parte da frente, o quarto dos fundos, o banheiro no quarto deles, o meu quarto do lado, aí a área externa, que a casa era fantástica, não era nem um pouco insalubre. Corredor, uma copa, a cozinha americana e a sala. Falei, minha filha foi para a sala. E continuei conversando com a minha mãe, porque minha filha só foi para a sala. E nesse meio tempo em que eu saí de casa, era um domingo, e o meu pai ele costumava vir até a minha casa até então, para às vezes levar pão, alguma coisa do tipo, mesmo que ele não morasse com a gente. E quando eu saí de casa, enquanto eu subia a rua, eu vi que o carro dele estava chegando. Ele parou o carro na frente da minha casa, porém eu não retornei e continuei no trajeto para encontrar com o Rafael. Eu levei meu celular, meu documento. Chegando na praça, meu celular tocava muito, porque eu não comuniquei à minha mãe que eu sairia de casa, eu simplesmente saí. E ela me ligava, eu não queria atender. E esperei pelo Rafael na praça. Quando ele chegou, eu estava emocionalmente abalada, ansiosa, não queria voltar para casa, ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo no momento. Ele perguntou o que eu tinha, eu falei que eu só não queria voltar para casa, que eu queria ir para qualquer outro lugar que não fosse aqui. Falei, vamos sair daqui, vamos entrar no ônibus, qualquer coisa, eu só não quero voltar para casa. Imaginava que ela ia encontrar com ele, ela simplesmente foi para lá, eu continuei conversando com a minha mãe, fui procurar minha filha, porque eu estava o telefone dentro do meu quarto, tinha uma TV dentro do meu quarto. Um tempo depois, eu não sei por quanto tempo fiquei conversando com a minha mãe, com o réu. Sempre teve a chave em acesso, porque era parede com parede ao estabelecimento. Ele entrou. Cadê a sua filha? O que motivou
o crime do Paulo Cupertino, sem sombra de dúvidas, foi o sentimento exacerbado de posse que ele tinha em relação à filha dele, ou seja, ele não permitia que uma menina, já com seus 18 anos, namorasse, tivesse sua vida, tivesse os seus compromissos, tivesse os seus relacionamentos. Ele queria ainda exercer uma posse como se ela fosse um objeto. Rafael Miguel, ele era um jovem que teve a sua vida profissional como artista na época da adolescência, participou de alguns comerciais, participou de novelas. Começa a namorar a Isabela, já estava um pouco distante desse mundo de comerciais e tal, era professor de inglês na época. E o Paulo Cupertino, que é o pai da Isabela, ele não concordava com esse relacionamento. Paulo Cupertino era um sujeito muito controlador, manipulador, tentava dominar a tudo e a todos no ambiente familiar. E aí, numa das vezes que meu telefone tocou, era a mãe dele que estava me ligando, e aí ele atendeu. A mãe dele comunicou que a minha mãe tinha entrado em contato com ela, perguntando se ela sabia onde ele estava, e que o pai dele viria nos encontrar para que a gente tentasse resolver a situação de alguma forma. Nós ficamos aguardando no mesmo lugar, na praça que a gente estava, e o pai dele chegou, nós fomos até o carro, eu ainda estava muito abalada, o Rafael sentou comigo no banco de trás, e quando nós chegamos na casa do Rafael, eu subi, entrei, a mãe dele falou comigo, perguntou o que eu tinha, eu só chorava muito. Ela falou: filha, você não pode fazer isso, você não pode sair da sua casa assim, sem rumo, sem motivo, a gente precisa entender o que está acontecendo e a gente vai te ajudar. E então eles decidiram, a mãe e o pai do Rafael, junto com o Rafael, me acompanhar até a minha casa no intuito de não só me levar em segurança para casa, também entender o que estava acontecendo de fato, porque como a nossa relação era algo que me deixava aflita, eles queriam de repente conversar com os meus pais para que de alguma forma eles pudessem entrar num acordo para que acabasse essa agonia que a gente vivia. Era uma família extremamente moral, elevado, freios morais absolutamente estabelecidos, retidão de caráter. Não havia ninguém que podia levantar alguma coisa em relação àquelas vítimas. Então, infelizmente, a gente chega a essa conclusão, que somente uma pessoa com uma personalidade completamente desviada, desvirtuada, desconstituída moralmente, como a do Paulo Cupertino, poderia gerar um impulso homicida da forma como ele foi praticado. Quando vieram abrir a porta, eu pensei que seria a minha mãe. Quando me deparei, era ele que estava abrindo a porta. A mãe dele, quando ouviu, a mãe do Rafael, quando viu meu pai, ela falou: você que é o pai da Isabela? Ele falou: não, eu sou a mãe. Me puxou para dentro e fechou o portão de maneira agressiva. E até então era isso. Mas aí veio o Rafael e falou: não, vamos conversar. Segurou o portão. Nessa que ele segurou o portão, eu já estava dentro de casa, caminho de dentro, né, de casa. Então eu estava de costas para a porta. E eu ouvi meu pai dizendo: conversar nada. E a partir daí eu só ouvi os disparos. Paulo Cupertino é um morador da Zona Sul, a Pedreira, onde ele cresceu lá, tem família lá, irmãos, os pais. Esteve lá atrás envolvido com roubo, até um assalto a banco, já havia sido preso e era um cara, na região, muitos falavam: não, ele era muito bom, que ajudava. Sim, ele podia até ajudar alguém, mas ele era um cara temido pela agressividade. E foi relatado por inúmeras pessoas que ele andava armado de uma forma assim, arma na cintura e aquela história de levantar a arma. Também fazia alguns serviços meio que de segurança em alguns lugares, de ficar na porta, cobrar dívidas
às vezes ali de um agiota. Arrimo de família. Então era esse, um cara bastante assim, vaidoso, né, no aspecto da aparência, né, de cuidar da barba, do cabelo, e que mantinha 2 famílias. Eu agachei no chão, quando montou o vídeo, eu gritava muito, falava não, não, não. E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima do corpo da mãe dele, que estava perto da guia, que estava perto do carro, e o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua, porque ele ainda estava no trajeto de sair do carro para ir para a porta de casa, que eles não tiveram tempo de muita coisa. A resposta, em cima do que a senhora perguntou, do crime, do homicídio, seja lá o que for, o que eu tenho que dizer para todos vocês que estão presentes aqui, não tinha motivo, nunca existiu como posso falar, um crime premeditado. Como que eu posso ter premeditado uma morte de 3 pessoas que, infelizmente, isso para todos vocês que estão me ouvindo, desculpa, excelência, mas é o meu momento, se eu te fizer alguma coisa errada, o senhor pode me punir, estou aqui para obedecer. Então o que acontece? Eu, em nenhum momento da minha vida, eu tive acesso ao Rafael. Em nenhum momento da minha vida, eu tive acesso à senhora Amília. Em nenhum momento da minha vida, eu tive acesso ao senhor João. Eu sei que tem familiares do senhor João aqui, eu sei que tem familiares da senhora Amília aqui. Pode se levantar e perguntar para esses familiares se algum dia na minha vida, eles me viram. A primeira coisa que tivemos que provar é que realmente elas eram vítimas do caso. Porque elas estavam sendo julgadas de tal forma por parte da imprensa e por parte da internet, como se elas fossem as pessoas que causaram o crime, e não o pai. Inclusive, é muito importante frisar com você que a Isabela foi taxada absurdamente pelas redes sociais por estar acusando o pai. Você está prejudicando o seu pai, você quer ver o seu pai preso. Olha como que nós estamos vivendo numa sociedade doente. Ela foi pelo certo. Não importa quem seja que cometeu o crime. Se cometeu um crime, tem que pagar por esse crime. Se é o meu pai, é uma pena. Mas ela foi pelo certo. E simplesmente eu tenho que, só por ser meu pai, eu tenho que defendê-lo? Você chegou a falar com seu pai, sobre o Rafael, que estava gostando de uma pessoa? Para ele, diretamente, não, porque eu tinha muito medo dele, ainda mais sabendo a forma como ele me enxergava, com a superproteção. Mas a minha mãe sempre soube. Nesses 22 anos, vocês chegaram a morar juntos? Ele dormia ali na sua casa? Ele cometia os lapsos, né? Por conveniência. Ele queria, por conveniência, mas nunca morou comigo. Nunca chegaram a morar? Nunca morou comigo. Em relação às mulheres, vamos chamar de um cara namorador, né? Não era um cara fiel à esposa, tanto que ele mantinha um relacionamento com a senhora Vanessa, mãe da Isabela, né? E de um outro filho menor, praticamente na mesma rua ali, no mesmo quarteirão, no quadrilátero ali, da esposa da primeira mulher, que sabia. E a Vanessa, Isabela e outros filhos ficava num cativeiro, sabe? Um corredor anexo à loja que ele fez, ao comércio que ele falava comércio de peças, né? Mas era um desmanche. Provavelmente com peças de carros cortados, tal. Alguns carros realmente ele arrematava em leilão, desmontava, vendia. E ao lado era um corredor, né? Vamos chamar assim, uma porta, um banheiro, uma cozinha, uma pequena sala, um corredor. Tanto que o quarto da Isabela, que era muito pequeno também, ficava junto, né? A parede ali, com o desmanche dele. Para ter a ventilação, havia um buraco em cima, assim, abriram. E era essa a vida dela. Alguma vez ele chegou a pegar o seu celular, obrigar você a colocar a senha, para ver se tinha conversa lá, o que tinha ali?
Após ele descobrir de fato que eu estava me relacionando com o Rafael. Então ele sabia que você estava se relacionando com o Rafael. Ele descobriu. Ele descobriu. Ele não sabia. E você sabe como ele descobriu? Minha mãe contou. E ele checou as mensagens que tinha? Sim, de primeiro momento ele apenas pegou o celular, guardou com ele. Chegamos em casa, eu estava maquiada, né, da peça de teatro, ele falou para eu lavar o rosto, porque a forma que ele tentava de punir era mexendo na minha vaidade. Então ele falou para eu lavar o rosto, tirar a maquiagem, enquanto ele gritava e brigava com a minha mãe, dizendo que ela estava me cobertando esse tempo todo, que ela também era mentirosa, que eu era tão mentirosa quanto ela, que ele odiava se sentir enganado, que era todo mundo falso, e me surtando, agredindo a minha mãe, me agredindo, enfim. E aí, a partir daí, depois que ele chegou em casa, fez essa cena, a gente estava naquele momento de tensão, ele saiu. E como ele trabalhava muito próximo, ele entrava e saía de casa dele inteiro. Isso ele já estava com o meu celular. E aí, pouco tempo depois que ele saiu, ele retornou com o meu celular na mão e falou, coloca assim. E porque assim, ele saiu mais uma vez. E voltou um pouco tempo depois, falando sobre tudo que ele tinha visto, as conversas com o Rafael, conversas de muito tempo. Ele descobriu, de fato, tudo a partir daquele momento. O início desse crime não se deu no dia em que ele foi praticado. Ele é o ápice da manifestação de uma personalidade doentia. Cupertino, ele tem sérios problemas de personalidade, ele tem uma personalidade extremamente agressiva, obsessora, controladora, ele não admite ser questionado, ele não admite ter a sua opinião questionada ou até mesmo a sua vontade negada por quem quer que seja. Ele, ficou isso muito claro no processo, já agrediu a mãe da Isabela, já agrediu a Isabela, controlava os passos da Isabela a partir do momento que ele descobriu que ela estava começando um relacionamento com o Rafael. Ele não admitia que a sua opinião ou que a sua vontade fosse rejeitada por quem quer que seja. Depois que eu atingi a maturidade, algumas vezes acontecia comigo. E por muito pouco, às vezes uma resposta atravessada, às vezes a falta de uma resposta. Uma vez eu estava lavando louça em casa, meu pai chegou, de repente, como ele sempre fazia, chegava de repente. E acredito que ele me deu boa tarde, me deu bom dia, e eu respondi, porém num tom baixo. E ele veio até mim, onde eu estava lavando louça, bateu nas minhas costas, falou, eu sou um bicho para você, você não está vivendo aqui? Você não vai me responder? Eu falei, eu respondi. E aí ele pegou um prato de vidro e me tirou na minha cabeça. A Isabela me contou, quando ela foi filha da Netflix, que quando ela era criança ainda, ela se recordava de agressões praticadas contra a senhora. Isso acontecia? Sim. E como eram essas agressões? Ele batia? Eu sei que é difícil para a senhora falar, né, Vanessa, mas nós precisamos saber. Agressão física é agressão física. A Vanessa, ela foi agredida por muito tempo. Tanto é que o crime aconteceu, a morte do Rafael e de seus pais aconteceu em junho de 2019. O primeiro boletim de ocorrência que a gente tem da Vanessa de agressão cometido pelo Paulo Cupertino foi em 2004. Ou seja, então, há pelo menos 15 anos, ela já apanhava do Cupertino. A senhora alguma vez chegou a registrar boletim de ocorrência das agressões? Deu continuidade? Não. Por quê? Porque foi ameaçado. Os meus familiares sabem quem eu sou. As pessoas que me conhecem verdadeiramente, o Paulo sabe quem eu sou. Ah, mas a sua filha fala que você matou. A sua ex-mulher fala que você matou. A minha filha, ela foi alienada. E... Não, doutora, não era isso que a senhora queria? Não era a verdade, só a verdade em cima da verdade? Então, o juiz está aqui. Se ele mandar eu parar de falar, eu acho que eu tenho que parar de falar. Mas quem era o homem capaz de transformar o amor em motivo para uma chacina? Paulo Cupertino Matias,
Conhecido por seu temperamento violento, Cupertino já acumulava um histórico de abusos e agressões muito antes da tragédia de 2019. Isabela, sua filha, nasceu de um relacionamento extraconjugal com Vanessa Tibekirani, que também foi alvo constante de violência doméstica. Cupertino se impôs como uma figura controladora, humilhando e espancando tanto Vanessa quanto Isabela, ainda criança. Na adolescência da filha, as agressões se tornaram ainda mais sufocantes. Isabela era proibida de usar maquiagem, de sair com amigas, de viver experiências normais da juventude. Seu pai decretara que ela só poderia namorar após os 30 anos. E ainda assim, somente com sua aprovação. Quando Rafael entrou em sua vida, o ciúme doentio de Cupertino encontrou um novo alvo. A simples possibilidade de perder o controle sobre Isabela alimentou sua paranoia e transformou Rafael em inimigo mortal. A história de amor juvenil agora se tornava combustível para a violência mais devastadora. Após o crime, Cupertino fugiu, dando início a uma das maiores caçadas policiais do Brasil recente. Para cumprir o mandado de prisão, nós tínhamos essa técnica. Vamos saber quem é que nós estamos procurando. Então, falando dessa relação dele, desse serviço que ele fazia ali pro Barba. Olha, ele vem muito aqui. Esse negócio de cobrar, de dar cheque, era tudo resolvido ali, no escritório do Barba, num pequeno. E eu falei, olha, o senhor tem um sistema de gravação. Ele falou, eu gravo tudo que acontece no bar, até furto, para não ter confusão, tal. Eu falei, a gente precisa da gravação dos últimos dias. Ele falou, mas aqui quebrou. E ele quebrou de propósito, provavelmente, né? Porque estava quebrado mesmo. Falavam, ele está na casa da mãe de santo dele. Nós estivemos na casa da mãe de santo. E ela disse o seguinte, que ele era um protegido de determinada entidade, e ela falou que não tinha nada para falar, porque ele, embora ela não acreditasse que ele tinha feito aquilo, mas ela sabia que tinha feito, porque ele pediu ajuda. Ela negou, falou ele jamais seria capaz de fazer isso, tal. Ele tinha um cuidado com a família, ele estava protegendo a Isabela de pessoas que queriam levá-la para o mau caminho. Mas a Suzana não saiu do nosso radar. Isabela, você conhecia o Rafael onde? Conheci através das redes sociais. Eu já tinha visto algumas vezes pelo bairro que a gente morava, até pelo fato de ele já não estar vivendo uma vida midiática. Ele tinha uma vida normal, ele trabalhava, frequentava a igreja, e nós morávamos muito próximos. E eu já tinha o visto algumas vezes no ônibus, porque eu ia de ônibus para a escola, eu ainda estudava no ensino médio, e eu já tinha o visto algumas vezes no ônibus, ou às vezes eu dentro do ônibus, ele no ponto de ônibus. E uma vez eu o vi falando em uma das missas que eu fui. Ele estava, não sei se ele era coroinha, não sei, eu sei que ele estava lá falando na missa, e eu lembro de ter visto. E tempo depois eu encontrei o perfil dele numa rede social, segui despretensiosamente. Ele me seguiu de volta. E aí, mais um tempo depois, ele passou a me seguir em uma outra rede social, onde nós começamos a trocar interações, até o momento que a gente passou a conversar. E foi uma troca muito boa. E desde que começamos a conversar, não paramos mais de conversar. E a partir daí, a gente começou a desenvolver um afeto um pelo outro e combinou no nosso coração. Esse crime aconteceu no momento em que estava como se fosse ele sendo questionado pela presença de pessoas ali extremamente bem intencionadas, pessoas que praticavam religião, praticavam bons modos,
era uma família dotada de posturas éticas, de condutas morais absolutamente favoráveis à permissão de quem quer que seja ali aquele relacionamento. Só que a permissão não era opção para ele. E o pedido que a família foi fazer para que ele autorizasse que sua filha namorasse com o Rafael foi uma ofensa, foi um desafio, foi um confronto. É um bairro grande, mas todo mundo se conhecia, né? Em determinada avenida para lá, da Nossa Senhora Sabará, tinha um lugar que todo mundo se conhecia. Ele tomava café da manhã todo santo dia com a mãe. Ele tinha um amor pela mãe, um carinho, porque ele era o arrimo da família. Ele ajudava, tal. E nós soubemos que raramente ele deixou de ir, só se ele estivesse viajando. Mas ele ia tomar o pãozinho, tomar café da manhã com a mãe biológica dele. Ele tinha uma mãe que ele chamava de mãe do coração, Dona Terezinha. Ela estava doente à época e ele ia sempre lá se aconselhar com ela. Na frente da casa, ela tem um lugar que vende salgados, uma lanchonetezinha bem pequena. E a atendente, quando a gente começou a perguntar, Dona Terezinha muito debilitada, mas muito mãe, né? Eu falava para ele, eu aconselhava para ele parar com isso. Ele era muito briguento, ele era muito nervoso. Mas ele vinha aqui, eu acalmava. E ele jamais faria isso. Enquanto a gente está conversando, essa moça que trabalha ali, atendente, a gente nem ouviu ela, porque nem tinha cabimento, ela começa a olhar para cima. E é muito engraçado isso, porque ela fica assim, ó. Ou é um tique, alguma coisa, né? Mas parava, dava a volta e olhava. Aí nós pedimos, Dona Terezinha permitiu a entrada. Eu falei, ainda ela falou, vem tomar, a senhora quer um café? Eu falei, eu aceito. E toda a vizinhança na rua. E aí nós perguntamos se nós podíamos entrar, ela permitiu. E aí a gente percebeu que o forro da casa tinha ali, bem no canto da cozinha, havia sido aberto. Com forro assim. E a senhora permite que a gente dê uma olhada na casa? A casa era cozinha, um quarto, uma lavanderia, uma salinha, super pequena. Mas nós percebemos que aquele canto ali do teto, né, havia sido mexido. Nós pedimos e subimos. E lá pode até ser que ele não tenha ficado. Mas lá tinha um papelão no chão, passos, por causa da poeira, e cigarro, bitucas de cigarro. O que demonstra que alguém ou dormiu ali, ou ficou ali por um tempo. E pode ter sido. Por quê? Porque o carro que ele faz a fuga não era a Montana que ele estava usando, que sempre usava. Ele já estava com um carro com placa. Era um dublê de um carro roubado. Então a placa era quente, se você puxasse ali não ia dar nada. E esse carro, depois que ele pratica o crime, ele anda 2 quadras. E é ali que ele deve ter feito ligações, porque ele deixa o carro fora, volta 1 quadra aí, ou 2 a pé e pede, olha, eu preciso ficar aqui. Ela diz que não sabia de nada, que soube pela televisão, mas ele pode sim ter ficado lá. Para mim, claramente foi premeditação, e eu explico o motivo pelo qual eu chego a essa conclusão. Tanto eu como o doutor Zagallo chegamos a essa conclusão. Primeiro ponto, nós temos um automóvel, que era o automóvel dele, automóvel inclusive roubado e com a placa adulterada, placa clonada, que ele sempre estacionava em frente
a sua residência, que era vizinha, praticamente parede com o comércio de autopeças dele. Ele sempre estacionava ali. No dia do crime, ele não estacionou ali. Ele estacionou o carro a algumas ruas. Num mapa, numa tomada aérea que você vê tanto do imóvel dele quanto do local onde ele estacionou o carro, você percebe que isso facilitaria a rota de fuga dele. Então, esse é o primeiro ponto. Um detalhe ainda em relação à questão do carro. O Paulo Cupertino, ele não morava junto com a Isabela, junto com a Vanessa. Ele ainda morava na casa da primeira esposa dele. Todavia, como o comércio dele era do lado e como ele era absolutamente controlador, ele estava todo dia na casa da Isabela, todo dia na casa da Vanessa, da segunda família dele. E a Isabela estava de castigo. A Isabela estava em cárcere privado. E ele chegou no domingo, que é o dia do crime, perguntando aonde está a Isabela. A partir do momento que Paulo Cupertino descobre que a Isabela não estava em casa, já sabia que ela se relacionava com o Rafael, sem sombra de dúvidas, ele teve a certeza de que a Isabela foi se encontrar com o Rafael. Então, onde está a questão da premeditação? Ele já sabia que a Isabela teria ido se encontrar com o Rafael, tanto sabia que estaciona o seu carro a algumas ruas da residência dele. E a Isabela, quando chega com a família a pensar que o Paulo Cupertino, que o seu pai, não estava dentro da casa, ele atende a porta com a arma de fogo. Ele atende a porta com a arma de fogo. Tanto é quando ele abre, ele coloca a Isabela para dentro e, em seguida, pelo menos 12 disparos, né? Foram 12 disparos que acertaram as vítimas. 7, o Rafael, 3, o seu João e 2, a dona Miriam. Ao menos 12 disparos. Ou seja, ele estava com a arma carregada quando abriu a porta. Esse fato da arma, o fato do carro ter sido estacionado a uma certa distância, facilitando a rota de fuga, e o fato dele ter certeza que a Isabela estaria com o Rafael, nos leva a crer, sem sombra de dúvidas, que ele premeditou o crime. Não foi algo momentâneo, não agiu por impulso, agiu por premeditação, agiu de forma cruel, agiu de forma covarde, agiu como ele já agia com a família há muito tempo. Nós saímos dessa casa da dona Terezinha, nessa rua. Uma senhora permite que a gente entre. Ela fez assim, vem pra cá. Ela não disse muita coisa, mas disse que ele vivia lá, que ele ia praticamente quase todo dia lá, que ela nunca soube de nada, mas todo mundo sabia que, por exemplo, no bar da esquina, o proprietário não permitia que ele entrasse. Era um bar com mesas fora. Aí nós fomos lá. E ele não quis gravar, falou que não queria aparecer, que tinha medo, mas disse, ele é o demônio. Então nós falamos, mas por quê? Não, a gente sabe, ele ajuda aí, a dona Terezinha, tal, a mãe, ele vem toda hora aí, mas aqui, se a senhora vier aqui mais tarde, vai estar cheio de gente, aqui ninguém gostava dele. Ele era agressivo, ele era intimidador, mas ele tinha um negócio, né? Não podia ver uma mulher, eu não vou dizer um cara sedutor, galanteador, mas ele dava aquela intimidada assim, ó, né? É o macho alfa, né? Então aqui eu pedi que ele não viesse mais. E ele respeitou, não veio. Dentro dali do desmanche dele, muito limpo, limpíssimo. O escritório, alguém limpou aquele escritório.
As câmeras a gente só via fio, foram arrancadas. Eu não pus a mão em nada, mas eu fui fotografando. E tem uma foto dele numa moto. Então, por isso falaram, ele tinha moto, gostava de moto e tal. E abrindo as gavetas, documentos tal, não mexemos em nada, mas eu vi uma caixa de celular, falei, opa, e eu abri. E a nota fiscal, e tinha um celular velho, até trincado, modelo antigo, mas tinha uma nota fiscal de um telefone comprado um pouco antes, alguns meses antes, no nome de Vanderlei. A gente tem o depoimento da Isabela, que embora não tenha visto o exato momento dos disparos, ela ouviu e, sobretudo, sentiu os gritos de aflição daqueles 3 inocentes ao serem atingidos pelas balas e no intervalo de segundos. Ou seja, a partir do momento que ele coloca ela para dentro, troca 2 ou 3 frases, calma, vamos conversar, não tem conversa, coisa nenhuma. Na sequência, os disparos, os gritos de dor de 3 inocentes. Então eu tenho o testemunho da Isabela. Eu tenho as filmagens que mostram ele correndo logo após os disparos. Eu tenho, inclusive, as filmagens dos disparos, mas que não vêm à tona. Por quê? Porque enquanto ele fugia, logo após o crime, ele liga para o irmão e pede para o irmão subtrair, arrancar o aparelho DVR que grava as imagens. Aí eu repito, a postura do inocente e a postura do culpado. Faz sentido, a maior das provas, inclusive eu usei isso no julgamento, a maior das provas é a lógica humana. Tem lógica. Se eu tenho uma filmagem que prova que eu sou inocente, que não fui eu que disparei, eu vou dar fim nessas filmagens, vou ligar para o meu irmão e vou falar, olha, some com essas filmagens daí, porque vai demonstrar que foi uma terceira pessoa que matou e não eu. Nós temos 2 cápsulas ejetadas da pistola dele que estão dentro da casa dele, ou seja, estão na sala dele, e pela dinâmica, tanto dos disparos quanto pela forma de funcionamento da pistola, aqueles disparos só poderiam, na melhor das hipóteses para ele, terem sido efetuados por alguém que estivesse ao menos na porta da casa dele, com as costas para dentro da casa e com a frente do seu corpo voltado para a rua. Ou seja, os disparos e as cápsulas que ejetam da pistola dentro da sala dele. Ou seja, a pessoa disparou, se não de dentro da sala, os primeiros disparos, mas ao menos da porta da casa dele. Então, é mais um elemento de prova. Essas cápsulas, além dos projéteis, era uma arma .380. Que era uma das armas que ele tinha. Ele tinha 2 armas. Uma delas é uma pistola .380. Foi feita uma busca e apreensão na casa dele, onde ele morava com a primeira esposa, e lá se encontrou a caixa da arma com uma nota fiscal dessa arma, dessa pistola .380, na casa dele, no nome dele, Paulo Cupertino Matias. Eu tenho a arma de fogo no meu nome registrada. Tô falando que não fui eu que atirei. Apresenta a arma, faz um confronto balístico, espanca qualquer dúvida, não saiu da minha arma. Nem isso ele fez. Fugiu e fugiu com a arma de fogo. Mas eu já tinha a prisão temporária dele. Olha que interessante. No dia que nós vamos pra pizzaria, ela estava fechada. Por quê? Nós sabíamos que ele havia ligado para o Eduardo da pizzaria, que não estava, né? Porque era um domingo, tinha fechado à tarde a pizzaria. E que ele diz, fiz merda, você precisa me ajudar. Essa é a versão do Eduardo, dono da pizzaria. Que ele só falou isso, falou, me arruma um advogado e eu vou precisar de dinheiro. O Eduardo, nós fomos na semana e ele para o carro ali e ele para um outro carro, né?
já rapidinho de quem esse carro estava no nome da esposa. E de quem a esposa havia comprado o carro? Do Paulo Cupertino. Quando nós levantamos os carros do Eduardo, ele tinha um outro carro, praticamente um carro novo, né? Que nós perguntamos do carro. Falei, puta, Paulo Cupertino fugiu com o outro carro. Pensamos, né? E ele disse o seguinte, não, esse carro aí eu comprei, mas tá com o Vanderlei. Na hora, eu lembrei da nota fiscal do telefone. Você faz um depósito pro Vanderlei de R$5.000. Ele falou, não. Eu emprestei para ele, pedi emprestado. Eu falei, no mesmo dia. Tá. Até aí tudo bem? Tudo bem. Então, o Eduardo nos fornece essa história. Que ele realmente recebeu, não sabia que ele tinha matado, falou, fiz merda, preciso de ajuda. O que nós aqui entendemos? Ele vai para casa da mãe de santo dele, da dona Suzana, e a Suzana pede, você tem que ficar escondido, e chamam o Vanderlei. Vanderlei mora onde? Em Sorocaba, com a mãe, que à época estava com 90 anos. Ele sai de Sorocaba e vem para São Paulo, onde? No bairro Pedreira, e volta para Sorocaba. Ele tira o Paulo Cupertino, seja da casa da dona Terezinha ou da casa da mãe de santo, ele faz esse trajeto, ele vai para Sorocaba. Em Sorocaba, ele faz uma mochila, pega umas roupas pro Paulo. O Paulo pega o telefone da mãe do Vanderlei, começa a passar mensagens pro Vanderlei. Eu não posso mandar, manda você essas mensagens pro advogado. E aí tem uma falha, quando nós perguntamos pro Eduardo, porque isso já foi, falando com o Eduardo, foi 5 dias depois. Então a gente já tinha... Eduardo, ele autorizou, ele mostra o celular pra gente, ele que mostra. Tá aqui, eu não tenho nada a ver com isso. E eu falei, põe no Google aí. Quem ele estava pesquisando? O meu nome. Então ele pesquisava Paulo Cupertino e Valda Aleixo. E Nico. Ficava pesquisando, doutor Nico. Eu falei, por que você tá pesquisando? Não, porque eu queria saber notícias. Eu falei, Tá. E ele também pesquisa passagem aérea. E ele manda uma mensagem pro gerente do banco que ele talvez precisasse fazer um saque um pouco maior. Ele que mostra, tá? Depois se apagou, se aprenderam o celular. Ele falou, eu falei, e aí? Ele falou, não, é que eu vou talvez precisar de um dinheiro porque eu vou aumentar a pizzaria. Num outro dia, quando o Vanderlei chega e o Vanderlei diz, ele entrega mais R$5.000 em dinheiro pro Vanderlei. Então, portanto, são 10 mil. 10 mil, o Vanderlei saca 5, pega mais 5 e entrega para Paulo Cupertino. O Vanderlei, numa das declarações na polícia, diz que só fez isso porque foi ameaçado com uma arma na cabeça. Pô, mas é o melhor amigo, eles pescavam, tal. Não, eu não sabia, ele me ameaçou. E para onde o senhor levou? Não lembro. Não lembro. Só que nós sabíamos para onde. Porque nós pegamos o carro e rastreamos e também o telefone do Vanderlei, porque até então não sabíamos que estava com o telefone da mãe. Até então, vamos para cima do Vanderlei, investigando o Vanderlei. E Vanderlei sai de São Pedro e vai para Campinas, bem cedinho, tá? Então tudo isso é no domingo, na madrugada. Na segunda-feira de manhã, o carro dele e o celular aparece em Campinas e muito próximo à rodoviária. Numa herbe ali de 2 quilômetros, dava a rodoviária. Vamos até a rodoviária para ver o que tinha e, nesse meio tempo, nós levantamos informações na região que muitas vezes, tem que falar com Zé Carlos, porque o Zé Carlos sempre ia com ele para Ponta Porã, para buscar as peças, para vender as coisas. O Zé Carlos sabe. O Zé Carlos, ele viajava. Fomos atrás do Zé Carlos. O Zé Carlos fala, eu fui 2, 3 vezes com ele.
Eles pegavam um ônibus que sai daqui e vai embora lá, é diretão. Vai pra Ponta Porã, de Campinas a Ponta Porã. E ele, então, fala, vou pra onde? 10 mil reais, Vanderlei, me leva pra Sorocaba que eu vou pra Ponta Porã. Por quê? Além de conhecer pessoas lá, era um ambiente que ele ia muito, né? Fazer o bate-volta dele lá com peça, sei lá com o quê. E ele vai. Ele vai na rodoviária, ele pega o celular da mãe do Vanderlei, manda as últimas mensagens, né? Encaminha via Vanderlei. E fiquem bem, neguem tudo, apaguem as mensagens. Isso segundo o Vanderlei. Quebra o celular da mãe, joga longe o celular da mãe do Vanderlei, embarca com a CNH do Vanderlei, ou com o documento do Vanderlei, tá o nome. Ele embarca com outro nome, porque compra a passagem, dá um nome lá, e vai embora. Vai embora e fica. Essa é a história que nós temos. E desde então, nós não temos mais contato do Cupertino. Nós passamos as digitais dele para todos os institutos de identificação do Brasil. E bateu no Paraná, já com o nome de João Manuel Machado, com o CPF do João Manuel Machado, o RG, que era do João Manuel Machado de verdade, né, que tinha o João Manuel Machado. Ele fez aí um dublezão, prendeu o cabelo, barba bem aparada, tal, fez o RG, tal. Ele poderia até votar, se ele quisesse, tá? Bom, então isso, a gente tinha então o seguinte, ele está com essa aparência trabalhando nessa fazenda. Vamos para lá, procurar agora João Manuel Machado. Só que vazou. E isso aparece em todos os jornais e ele vê. Então ele some de lá e a gente estava chegando, ele estava trabalhando nessa fazenda e ele vai e foge num bimotor aí, num aviãozinho, com o dono da fazenda que consta, também era procurado, e eles vão para o Paraguai. A equipe do DHPP entrou no Paraguai, 300 quilômetros adentro. Você não sabe o que é. Você ouvindo eles contarem como é. E aí, quando chega no lugar que o Paulo Cupertino tá, eles não podiam entrar. Por quê? O cara falou, não, polícia aqui dentro não, eu vou ver. Aí o policial que acompanha lá do Paraguai, mediante pagamento, ele vai falar, não, deixa que eu vou ver. E volta a falar, olha, não tá aqui não. O doutor Nico pede pra mim, numa sexta-feira, eu chegando em casa, você tá indo pra Ponta Porã porque ele tá lá, achamos ele. Falei, como o senhor sabe? Um informante. A gente já foi, fizemos fazenda, tem fazenda que nós pudemos entrar, tem outros que fomos bem recebidos, outros com todo mundo armado. Então, ele não tá aqui. E o próprio informante que estava aqui, que estava infiltrado, já disse, ele saiu daqui. Voltamos, mais uma frustração. Quase 3 anos, sem ver a família e sabendo que a família já está passando necessidades, ele vai voltar. Porque eu também acho que ele vai fazer o caminho de volta. Nesse meio tempo, Dona Terezinha, a mãe de coração, piorou. E a gente sabia e monitorava. Então, ele ia fazer o caminho de volta. Nós recebemos uma imagem de alguém que fez de uma janela do outro lado da rua, ruim, mas falando para esse policial que morava lá, ela falou, tô confiando em você. Eu fiz morrendo de medo que ele visse, mas ele estava aqui num salão, num barbeiro, num salão,
E ele sai e ele tá aqui, era um ponto de ônibus, assim, ele tá parado. Mas eu olhei aquilo, falei, tá muito magro. Cabelo preto, muito magro. E ele tava mais magro mesmo. Todo mundo olhou e falou, ó, parece. Altura, a gente foi ver, batia. Falei, mas ele não ia estar zanzando na rua ali próximo de onde tudo aconteceu. Bom, essa foto ficou com a gente até que nós concluímos, é o Paulo Cupertino. Ele emagreceu, né? E aí eu falei, ó, vamos intensificar. Mas nós não fomos lá, a gente só deixou um, às vezes aparecia um outro com um carrinho velho, dava umas voltas e tal. E aí o 98DP, que estava, né, também com a investigação do homicídio, recebe a ligação da menina do hotel, falando, olha, tem um cara aqui, ele vem, é um senhor, ele paga em dinheiro, mas ele de vez em quando, ele fala assim, ele fica um dia num quarto, quer mudar. A gente pergunta se tem alguma coisa, ele falou, não, eu não gosto de ficar no mesmo quarto. De 2 em 2 dias ele muda. E o que ele faz? Ah, nada. Bonzinho, educado, sai e tal. Mas ele é um velhinho, porque ele tava de boina, óculos, a barba preta, mas andava assim, meio que arrastando o pé e de bengala. E aí eles falam, qual o nome? Cícero, olha, tem nada aqui. Ó, mas é estranho. E eles resolveram ir. Quando chegam lá, que olham, não é o Paulo Cupertino. Muito mais magro, barba cavanhaque preto, cabelo mais curto, preto. E ele falou, não, muita gente me confunde com ele e tal. Só que ele tava de boina, óculos e máscara. E aí, eu tô aqui, me mandam uma foto. O colega do 98, a quem eu agradeço muito. Ele manda pro Dr. Nico, delegado geral, e o Dr. Nico fala, peraí, Ivaldar, não é o Paulo Cupertino? Eu olhei e falei, pode algemar, é o Paulo Cupertino. Como alguém poderia se esconder por quase 3 anos, mesmo sendo o criminoso mais procurado do país? Na mesma noite do crime, Cupertino iniciou sua fuga, passando pelo interior paulista até chegar em menos de 48 horas a Ponta Porã, fronteira entre Brasil e Paraguai. A partir daí, sua trajetória foi marcada por disfarces, endereços falsos e anonimato. Durante quase 3 anos, ele circulou entre mais de 100 locais no Brasil, Argentina e Paraguai, sempre se aproveitando da proteção que a pandemia oferecia. A máscara cirúrgica que escondia boa parte de sua identidade. A polícia paulista não descansou. Com a ajuda da Interpol, Cupertino entrou na lista vermelha de criminosos mais procurados. As pistas surgiam em imagens borradas de câmeras de segurança e em centenas de denúncias anônimas. Mais de 400 relatos indicaram sua presença em diferentes cidades, mas sempre que a polícia chegava, ele já havia partido. A cada fracasso, aumentava o mito em torno de sua habilidade de escapar. A sombra de Cupertino parecia sempre um passo à frente da lei. A virada ocorreu em abril de 2022. Uma denúncia anônima revelou a presença de um homem suspeito em um hotel simples de Interlagos, zona sul de São Paulo. O indivíduo jamais retirava máscara, chapéu e óculos escuros, mesmo dentro das dependências do hotel. Pagava tudo em dinheiro e evitava contato humano. O comportamento incomum despertou a atenção de hóspedes e funcionários. Investigadores cruzaram os registros de hóspedes e encontraram ali uma identidade falsa já usada por Cupertino no Paraná. A confirmação era inevitável. O homem escondido atrás do disfarce era ele. No dia 16 de maio de 2022, policiais cercaram o hotel e o surpreenderam, ainda no quarto. Sem saída, Cupertino foi finalmente capturado, pondo fim a uma fuga que parecia interminável.
Não sou eu, a senhora sabe que eu estou protegendo uma pessoa e ele quer dar a entender que ele protege a Isabela, que foi a Isabela que matou. E que ele estava protegendo. Eu falei, mas por que o senhor fugiu se não foi o senhor? Pra vocês irem atrás de mim, não ir atrás dela. Eu falei, dela quem? Da pessoa que eu amo e tô protegendo. Eu falei, então foi uma mulher que matou? Ele, não sei. Essa atitude é uma atitude incompatível com a inocência. Se ele fosse meramente uma testemunha daquela tripla execução praticada por uma pessoa qualquer que não ele teria, era de se esperar, ele teria adotado uma outra postura, um outro comportamento. Desde o momento da execução, que se perpetuou pelos 4 anos em que ele se colocou distante dos olhos da justiça. E isso, para mim, é o elemento muito eloquente da culpabilidade, da responsabilidade do Paulo Cupertino. Esta não é a postura esperada do inocente. O inocente acusado, inocente apontado como autor de um crime, quer provar, quer bradar, quer dizer do tempo 1 ao tempo infinito que ele não cometeu esse crime, que ele é inocente, que ele está sendo injustiçado, que ele está sendo acusado de forma indevida e que, portanto, ele quer demonstrar, se colocar à disposição para demonstrar a sua inocência. E o que nós vimos foi o contrário. Foi a todo momento o Paulo Cupertino se colocando distante, usando de artifícios para que fique distante da ação das autoridades públicas que estavam lá, já sabiam que era ele e que estavam ao seu encalço. Então foi usado contundentemente pela acusação essa postura, porque ela é incompatível com a inocência. Se existe um cliente que foi difícil trato com a defesa, é o Paulo Cupertino. Ele tem um perfil muito autoritário. Isso é possível ver no depoimento dele perante o tribunal do júri. O que acontece? Ele quis controlar a defesa, ele quis fazer a sua defesa passando por cima, inclusive, de questões técnicas. Basta ver o ponto que ele até pede para que o defensor público não mais o defenda, o outro advogado também não mais o defenda, tentando manipular o próprio julgamento. A questão aqui, a tese que ele levantou foi de negativa de autoria. O depoimento dele, ele fala 1 hora e 55 minutos. Explica vários pontos e cai num erro. Ele cai num erro no momento que ele fala assim, desde que eu estou foragido, eu não matei mais ninguém. É um ato falho isso. É um ato falho. E a todo momento ele deixa claro que ele foi um bom pai. E o único momento que ele errou, e o único momento que ele teria errado, foi de ter simplesmente ajudado com dinheiro, ter dado todo apoio financeiro para a família e não ter dado afeto. Esse foi o único erro. Durante o depoimento dele, eu não sei se foi uma ideia dele, que ele tenta passar por cima da defesa, mas isso não foi combinado, isso que a senhora está me perguntando não foi combinado, talvez tentando entrar num viés de que não estou contente com a defesa, eu não quero mais ser defendido por eles para que fosse adiado novamente. Onde ele queria chegar com isso, é difícil saber, tecnicamente falando, e quais seriam os efeitos disso, porque não ia mudar nada. Só ia procrastinar, porque ninguém pode se aproveitar da própria torpeza. Isso é um pensamento, isso tem base jurídica, eu não posso ser beneficiado por aquilo mesmo que eu trouxe de prejuízo para o processo. E ele tentou fazer isso. Mas o que chama a atenção também no depoimento dele, que foi muito prejudicial, e aí não é culpa da defesa de forma alguma, é o fato de ele falar, eu não tenho por que pedir perdão para ninguém, porque eu não fiz nada. E ainda olha para os familiares que estavam ali, se é que estavam, né? Eu não tenho que pedir perdão para ninguém porque não fui eu que cometi esse crime, eu não cometi esse crime, então... eu fugi para proteger minha família, ao mesmo tempo que ele quer proteger a família, ele dá fuga. Enfim,
são argumentos que, para a defesa, olha, é muito, muito difícil tentar desenrolar isso durante o plenário. Teve uma audiência que a Vanessa precisava prestar o depoimento dela. E aí nós pedimos para o juiz, que não é comum isso, tá? É importante até frisar. Não é comum que testemunhas mantenham advogados atuantes dentro do processo, acompanhando em depoimentos. Não é comum isso. Então nós tivemos que solicitar ao juiz. Graças a Deus, os juízes que atuaram nesse caso foram 100% a favor do nosso acompanhamento. Então nós tivemos numa audiência, nós estávamos justamente nessa posição. Guilherme aqui, eu aqui, Cupertino a 1 metro de mim. A Vanessa sentada aqui. A Vanessa é uma pessoa que eu não sei aonde ela arruma força. Ela não pediu para tirar ele da sala. Ela estava em ângulo de 45 graus, conversando com o juiz assim. E só de eu estar do lado dele, isso é uma coisa incrível. Eu tenho uma sensibilidade para a energia que eu sentia uma coisa muito ruim nele. E ele é tão covarde, é a palavra correta, que ele ficava com as algemas, com 2 policiais nas costas dele, ele ficava balançando as algemas para fazer barulho de algema, para intimidar a Vanessa dando depoimento. Ela esclarecendo tudo para o juiz, ponto por ponto, no depoimento dela, chorando em vários momentos, e ele ali tentando encarar ela visualmente, tentando olhar para ela visualmente, e balançando as algemas, fazendo barulho. Eu pegava, olhava para o Guilherme assim e falava, não acredito que o cara pode ser tão baixo desse jeito. Muitas vezes eu parei e ficava, porque ele estava encarando ela, tentando encarar ela a todo tempo, eu parava e ficava olhando para ele assim, ele olhava para mim, abaixava o olhar assim. É da lei penal que você faça o depoimento na frente do réu. Há vários casos que nem a Isabela não tinha condições de falar na frente dele, ao menos de chegar perto. Então o juiz nos concedeu. É que a Vanessa, nesse primeiro depoimento, parece que ela queria até fazer um desabafo. O depoimento dela foi meio que um desabafo. E ela fez questão que fosse na presença dele. Ela já é uma mulher tentando se refazer, tentando fazer faculdade. A mãe desestruturou a família total, que já era ruim. Acabou com a família do Rafael, né? Porque tem um irmão, tem a irmã, tem as irmãs, né? Da família, os parentes. E eu encontrei a Isabela, olhei para ela e só pude me emocionar e pedir desculpa. De não conhecer essa história antes, de não ter feito alguma coisa. E também te pedir perdão por ter demorado tanto. Porque eu sei que nesses 3 anos, o seu maior medo era ele voltar e terminar o serviço assim. Talvez matasse você, o resto da família do Rafael, matar ela, matar a mãe, porque ele era muito violento, matar eventuais testemunhas, os amigos que estavam envolvidos. Eu sei que você não conseguiu emprego por causa do nome, eu sei tudo o que aconteceu. Ela arrumava um emprego, quando o pessoal descobria quem ela era, ela sofria ataques assim absurdos, as empresas que ela trabalhava sofria ataques absurdos a ponto do gerente virar e falar, olha, infelizmente, você é uma ótima pessoa, uma ótima funcionária, mas eu vou ter que te dispensar porque tá gerando uma propaganda negativa para minha empresa, ou as pessoas estão vindo aqui na frente. Ataques a ela pessoalmente, como se ela estivesse tirando proveito da rede social para ficar rica. Ela passou dificuldades financeiras assim absurdas. Ela nunca teve condição financeira, nem ela nem a família. E quando aconteceu tudo, por pior que fosse a situação, o Paulo era o que sustentava elas. E da noite para o dia, elas não tinham mais ninguém. A Vanessa também sofreu absurdas demissões devido a ela ser a Vanessa. Olha que coisa incrível. Chegavam para ela, a Vanessa, hoje, eu nunca vi 2 mulheres com tanta força que nem essa mãe e essa filha. A Vanessa, ela estava trabalhando em vários empregos, o pessoal chegava, você é a esposa daquele assassino? Pode ir embora, você não vai mais trabalhar comigo. A família do Paulo, que tomou conta da casa, dos comércios que ele tinha lá, nunca deram um apoio financeiro para ela. Entre aspas, ela era a esposa
A Vanessa era a esposa do Paulo. Entre aspas, ela poderia ter falado, ó, tudo bem, o meu marido cometeu um crime, ele está preso, mas eu vou tocar os comércios, eu vou alugar a casa, eu vou receber alguma renda. Ela não teve isso, porque não teve condições nem de voltar mais para lá, porque era capaz delas voltarem para lá e serem linchadas, como se a culpa fosse delas. De uma forma covarde, ele fez a opção de não estar presente para a leitura da sentença. Neste momento, ele fez a opção de ficar na carceragem. Ele não teve a coragem de olhar para as pessoas após ter desafiado o promotor de justiça, de ter ofendido a imprensa, de ter ofendido a polícia, de ter chamado aquelas pessoas que estavam ali a reflexão de que ele era inocente, que estava sendo injustamente acusado. No momento em que o juiz iria proferir, e nós não sabíamos a quantidade de pena, isso aí é de atribuição do juiz, e isso ficaria, como de fato ficou, anunciado nesse momento, nesse ato solene, que é a leitura da sentença que dá por encerrado o julgamento do Tribunal do Júri. Ele não ouviu, ele fez todo aquele escarcéu, toda aquela atitude de confronto, mas na hora de ouvir a pena que o juiz fixou para ele, ele fez a opção de aguardar o resultado lá na carceragem, não estando presente, o que era de se esperar que tivesse. Foi covarde no momento do crime e continuou sendo covarde em plenária ou não estar presente no momento da leitura da sentença. Aliás, inclusive eu falei isso aos jurados, que ele mudou de cidade, mudou de identidade, mudou de rosto, mudou de tatuagem, mas não mudou de caráter. O caráter dele se revelou ali em plenária e continuava o mesmo. Tanto é que ele mostrou de fato quem ele era quando ele disse, de uma forma bem sarcástica, que não devia desculpas à família da vítima e, pior ainda, que ele adoraria ter conhecido o Rafael. Ali, ele mostrou que o caráter dele não mudou. Paulo Cupertino foi um divisor, sabe? Foi uma busca incessante, desgastante, mas que em um determinado momento eu falei, para. Porque eu falei, é isso, ele tá muito na mídia. Para, ele tem que pensar que nós esquecemos dele. E a gente tem que fazer operação pra caramba, para mostrar, eles não estão nem aí comigo, estão prendendo outros, prenderam esse, prenderam o pedófilo, prenderam o cara que assaltou não sei o quê, prenderam o matador, prenderam o PCC. Então ele tem que esquecer. Por quê? Porque ele volta. A arrogância dele de achar que voltar com o cabelo tingido, a barba, um óculos, ele ia dominar. As minhas armas, excelência, todas as duas, eu tinha porte e registro das armas. Um revólver calibre 38 e uma pistola 380. Tá. Agora, no dia dos fatos, eu não estava armado. Tá. Mostra para mim a filmagem que eu estava com a arma na mão. Mostra para mim eu atirando no Rafael. Mostra para mim eu atirando na senhora Miriam. Eu não tinha motivo para isso, senhores e senhoras. Eu não tinha motivo para isso. Eu seria capaz de coisas piores para defender um filho meu. Seria assim, e não nego. Estou na frente do juiz e estou de frente do tribunal. Eu sei que a minha sentença, que ela já está ali, ó, programada. O réu, naquele dia, efetivamente, ele estava como se fosse uma diva. Ele achou que ele estava... ele era a pessoa mais importante do mundo. Ele criticou ofensivamente a imprensa, a polícia. Ele desafiou os promotores de justiça de uma forma bem intensa, bem confrontosa, a provar que ele era o culpado. Ele ofendeu o advogado da família da vítima. Ele ali agiu da forma como ele achava que tinha que agir, só que isso foi disfuncional aos olhos dos jurados, que são o júri popular, são jurados leigos, não são pessoas que fizeram, estudaram e prestaram concurso, são pessoas do júri popular, e esta avaliação certamente pesou, porque ali ficou clara a personalidade dele, essa personalidade agressiva, que se coloca no confronto, que mostrou o porquê a Isabela dizia que não podia namorar, por que a Isabela dizia que não podia
manter o relacionamento com o Rafael, porque o pai era agressivo, o pai era obsessor, o pai ele era controlador, ele usava do seu império, do arbítrio em relação a ela, para que ela não se mantivesse próxima do seu namorado. E esta postura dele em plenário ficou muito clara. Quando ele se coloca da maneira como ele se colocou à frente dos jurados, ele deixou transparecer essa personalidade, exatamente da forma como a Isabela, como a Vanessa o descreviam ao longo do processo. Uma pessoa agressiva, descontrolada, destemperada, obsessora, controladora. E isso ficou muito claro ali. Então, essa postura dele, além dele mostrar esse perfil, essa personalidade, foi disfuncional. Tem um registro que quando ele é preso, ele desce da viatura no DHPP. Quando ele desce da viatura, ele estava com uma máscara. Ele olha pro jornalista e ele começa a rir. Daí o jornalista, pô, você tá rindo pra mim? Daí ele tira a máscara e ele já muda a feição. Inclusive, ele tem a pachorra de ir mais além e dizer que adoraria ter conhecido o Rafael, mas não teve essa possibilidade. Aí ele revela um transtorno de afetividade absurdo. Repito, ele se preocupa tão somente com ele, não está nem aí para os sentimentos alheios, para o sentimento das outras pessoas, inclusive para o sentimento da própria Isabela, aquela pessoa que, em tese, ele exercia o sentimento de posse, aquela pessoa que, em tese, foi o motivo pelo qual ele matou aqueles 3 inocentes. O que acontece quando a justiça finalmente encara o homem que fugiu dela por quase 3 anos? No dia 29 de maio, no Fórum da Barra Funda, Paulo Cupertino enfrentou o júri popular. Isabela, agora adulta e marcada por uma história de dor, depôs contra o pai. Com coragem, revelou anos de abusos, humilhações e violência que sofreu em sua infância e adolescência. E como Rafael se tornou uma luz em meio à escuridão. Sua fala emocionou o país e a hashtag Justiça por Rafael se espalhou pelas redes sociais, transformando-a em símbolo de resistência feminina contra a violência doméstica e a opressão paterna. Apesar das provas e testemunhos, Cupertino negou os crimes e afirmou não se arrepender de nada. A decisão do júri, no entanto, foi clara. Homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. A pena? 98 anos de prisão. Hoje, Paulo Cupertino cumpre pena no estado de São Paulo. Mas a memória do crime e o legado de dor que deixou permanecem vivos na sociedade. Num ato só, ele dizimou 3 pessoas de uma mesma família. E as circunstâncias do crime também foram valoradas negativamente, por conta de tudo que envolveu o pós-crime, ou seja, fuga por 3 anos, uso de documento falso. Então, considerando a conduta social, as consequências do crime, as circunstâncias do crime e a culpabilidade dele, o doutor Antônio aumentou em 1/3 para cada elemento negativo. Ou seja, então a pena, nesse caso do homicídio qualificado, com 2 qualificadoras, ela partiria a pena mínima de 12 anos. Como ele aumentou 1/3 para cada elemento negativo desse, a gente teve um aumento aí de 4/3, ou seja, de aproximadamente 133,3% dos 12 anos. Isso dá 28 anos. Então, na primeira fase, ele fixou uma pena de 28 anos. Ele utilizou na segunda fase como uma circunstância agravante. Então, ele aumentou 1/6 sobre os 28 anos, que resultou 32 anos e 8 meses para cada homicídio. Não tínhamos nenhuma causa de aumento ou diminuição para ser considerada na terceira fase. Então, cada homicídio ficou 32 anos e 8 meses. Como foram 3 homicídios,
ele entendeu que houve um concurso material de crimes, ou seja, mediante mais de uma ação, ou seja, foram vários disparos contra vítimas diferentes, ele entendeu que, e corretamente, entendimento perfeito nesse sentido, de que houve 3 condutas e 3 resultados. Então, concurso material, as penas de cada homicídio se somam. Ele não aplicou outro concurso que poderia resultar numa pena menor, porque entendeu, foram 3 condutas e 3 resultados diferentes, e também porque a motivação dos crimes eram diferentes. Para a Isabela era o sentimento exacerbado de posse, aquele controle doentio que ele exercia contra ela. Em relação aos pais, o motivo também foi torpe, porque ele matou os pais simplesmente porque os pais foram até a casa dele se apresentar buscando concórdia e para falar, minha família é boa, minha família é do bem, meu menino é do bem. E 98 anos, eu acredito que foi uma pena, até a gente tinha feito essa contagem, porque a gente já imaginava que, além das penas fossem agravados, fossem colocados mais coisas para poder ultrapassar, né? Os 90 anos, homicídio, né? Mas ele realmente, ele pegou uma pena que acredito eu que no tribunal, acredito que vai se manter, né? Não consigo, a gente que presenciou o júri não consegue visualizar nenhuma forma de anulação. Então, acredito que não vai anular ainda, por cima vai manter. O caso dele não é, ainda que seja rumoroso, é uma situação que não pode ser esquecida jamais. Não que devemos empoderar os crimes famosos ou os famosos pelo crime. Não, mas para que sirva de exemplo, para efeitos legais, modificação na legislação, coisas nesse sentido. Mas eu acredito que ele não vai sair com vida do presídio, de onde ele está. Dificilmente isso vai acontecer, seja pela idade, ou seja pelo próprio tempo de condenação que ele sofreu. Literalmente, ao que eu vejo, ele fica até morrer. O tribunal do júri é um ambiente, é um palco em que os sentimentos afloram. Muito embora você tenha que ser técnico, você, acima de tudo e sobretudo, precisa ser humano. Se nós colocarmos aí esses 2 sentimentos, essas 2 palavras, melhor dizendo, na balança, a humanidade e a tecnicidade, eu acredito que a humanidade ela deve prevalecer, até porque o jurado, a pessoa que vai julgar, ela não é técnica, mas ela é humana. Então, você tem que saber dosar a técnica com a humanidade. Mas a humanidade deve prevalecer, em especial no tribunal do júri, sobre a técnica. Não tem como eu explorar as provas, eu falar dessa selvageria, dessa covardia, desse ato monstruoso que ele fez para o conselho de sentença, para os jurados, de uma forma que não seja emotiva, de uma forma que não seja humana. Nós não somos robôs. Nós estamos falando, eu olho para a minha esquerda, eu vejo diversos familiares com os olhos lacrimejados. Eu não tenho como não se emocionar. Eu não tenho como não me emocionar, melhor dizendo. É impossível não me emocionar. É impossível não me emocionar. E os sentimentos, eles afloram. Diversas vezes. Eu me dirigi, eu apontei para o Paulo Cupertino e falei, assassino. Então, utilizando a técnica, e assassino, de certa forma, é uma expressão técnica, e utilizando principalmente e sobretudo, repito, a humanidade, nós nos dirigimos ao conselho de sentença, nós absorvemos aquela emoção, nós absorvemos a dor da família da vítima e nós passamos isso para o jurado. E eu tenho a mais absoluta certeza que os jurados, o tribunal do júri, ele julga muito mais valor do que ele julga prova. O tribunal do júri, os jurados, que são humanos, se sensibilizam e se solidarizam muito mais com a humanidade
do que com a técnica. Nós não podemos permitir que uma pessoa execute uma família inteira e fique impune por intermédio de uma invasão. Nós temos que ter mecanismos para buscar essa pessoa. Nós temos que ter mecanismos para fortalecer a eficácia da investigação criminal. Nós temos que ter mecanismos para permitir que a polícia possa fazer o seu trabalho, o Ministério Público e o Poder Judiciário o seu também. Mas, mais importante, nós precisamos ter uma conscientização de que a punição ela é necessária, ela é civilizatória. Uma condenação a 98 anos, ainda que caia para um patamar abaixo disso, ela é necessária para que a gente possa ter a justa reparação pelo mal praticado. Nós temos que ter essa conscientização. Talvez o maior legado desse caso, infelizmente com a morte de 3 pessoas, é a condenação de seu assassino e o debate sendo aberto para o nível e o grau da responsabilização que o nosso sistema de justiça criminal tem que impor aos seus assassinos, às pessoas responsáveis por essa barbaridade que é tirar a vida. Nós estamos falando do mais importante bem jurídico da pessoa, que é a sua vida, o único que é insubstituível. Se você saindo daqui tiver o seu celular assaltado, você vai na loja e compra um outro. Vai ter, obviamente, chateação, você vai ter prejuízo, mas você vai ter a possibilidade de comprar um celular novo. Mas se você tomar um tiro e morrer, a sua vida ela é um bem insubstituível. E nós não temos no Brasil esta cultura de reparar o mal com um mal, mas é um mal civilizatório, proporcional ao dano praticado. Tomare, eu rogo que o nosso sistema de justiça desperte e comece a olhar para as condenações e o grau de pena imposta nessa sequência como sendo necessário para que a gente possa ter uma justa reparação pelo mal praticado.